É muito triste o que tem acontecido no nosso planeta. O relativismo tem tomado conta de tudo, de todas as nossas certezas, de todas as nossas definições. É impressionante o que está acontecendo nestes dias na Nicarágua, Visto muertos y heridos en las calles. onde uma ditadura socialista está instaurada e que com certeza foi incentivada por uma teologia da libertação, que é uma teologia que, na verdade, é diabólica e incentiva cristãos a diminuírem a divindade de Jesus, o transcendental das realidades espirituais do cristianismo, a transformar Jesus Cristo em um mero líder político, como alguns quiseram na época de Jesus Cristo. E ele disse que o reino dele não era desse mundo. A mesma teologia diabólica de cunho marxista tenta esvaziar a crença das pessoas no poder salvífico de Jesus, na sua divindade. Essa mesma teologia diabólica que esvazia os milagres de Jesus Cristo, que diz que a Eucaristia não é a presença real de Nosso Senhor, mas uma mera ceia de confraternização em que os irmãos se juntam. Jesus não teria multiplicado os pães, por exemplo. Aquilo é modo de falar. Nós sabemos, na verdade, que a Bíblia é formada por 73 livros diferentes. E cada um tem, às vezes, mais do que um gênero literário, porque foram escritos, algumas das vezes, por mais de um autor sagrado. Mas através da interpretação séria, científica, usando a linguística, o contexto da época, a cultura daquele povo, nós sabemos qual o gênero literário que está sendo utilizado. E nós sabemos que os evangelhos possuem um gênero literário próprio, altamente relacionado com o registro histórico dos acontecimentos ali narrados. O gênero literário dos evangelhos, em outras palavras, tem o objetivo de registrar fielmente os feitos produzidos por Jesus Cristo na Terra. Todos esses milagres que os teólogos da libertação tentam esvaziar e, com isso, enfraquecer a fé em Cristo, todos esses milagres aconteceram para confirmar que Jesus Cristo era Deus encarnado. Muitas possessões, por exemplo, a teologia da libertação tenta demonstrar, tenta afirmar que se tratava de casos de epilepsia, de neurose, de histeria. Vemos essas pessoas possessas sendo completamente libertadas mediante a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mesma teologia que tenta afirmar que as curas de Jesus Cristo foram provocadas por autossugestão, por exemplo, quando muitas das vezes Jesus curava exigindo a fé da pessoa. E mais, Jesus curava órgãos físicos. Desculpe a redundância. Ele eliminava a febre, curas que são inexplicáveis pela ciência, inclusive usando a desculpa da autossugestão. Os teólogos da libertação simplesmente usam argumentos falsos em alguns pontos dos evangelhos e tentam diminuir todo o valor transcendental extraordinário que indique a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, o equiparando, por exemplo, a um mero líder revolucionário, diminuindo com isso a Eucaristia, a ordenação dos sacerdotes, o poder restaurador da unção dos enfermos, o poder curativo da confissão, o valor salvífico do batismo, o valor sacramental profundíssimo e valiosíssimo do matrimônio, que nos indica o casamento heterossexual desejado, projetado e querido por nosso Deus,
como eu já disse. É dessa forma que esta teologia de teologia não tem nada, que é completamente diabólica, vai minando a fé cristã e a igreja por dentro. Mas como o próprio Senhor Jesus prometeu, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de nosso Senhor. O que vemos na Nicarágua e que podemos também contemplar na Bolívia, infelizmente aqui no Brasil, às vezes de uma forma velada e outras vezes de uma forma completamente cristalina, é a perseguição dos comunistas aos cristãos, ao sentimento religioso que está unido à visão conservadora e que incomoda completamente os comunistas de qualquer nomenclatura que tentem nomear. A verdade é que o comunismo nunca deu certo. Em nenhum lugar do mundo o comunismo teve sucesso. É matematicamente impossível, inclusive. E, na verdade, nada mais é do que usar um discurso sedutor de proteção aos pobres para aparelhar excessivamente o Estado e, desta forma, fazer com que as pessoas que disseminam este comunismo, esta ideologia, tomem o poder e se perpetuem nele através de ditaduras. O que está acontecendo na Nicarágua é exatamente isso. Está instalada uma ditadura socialista e se trata da própria Igreja Católica a defender o povo e a lutar pela liberdade naquele país. Sacerdotes estão sendo assassinados por grupos paramilitares, por exemplo, ligados ao governo ditatorial socialista na Nicarágua. Cristãos estão sangrando. E isso é incentivado, evidentemente, pela teologia da libertação que nós acabamos de mencionar, que contamina a Igreja Católica e também contamina as outras igrejas cristãs, com outros nomes. Contamina por dentro. E o próprio relativismo, que já foi chamado no passado de o liberalismo na religião, ou em religião, o relativismo que faz as pessoas não terem alicerces fundamentados, porque todas as verdades são relativas, dependem do ponto de vista de cada um. E aí, juntamente com o relativismo, se une, por exemplo, a ideologia de gênero. Ora, eu posso ser homem porque assim me considero, posso ser mulher porque assim me considero, e não porque a realidade biológica objetiva assim determina, como a natureza determina. Enfim, a ideologia de gênero ligada ao relativismo, ligado também ao discurso esquerdista que tenta controlar minorias e colocar grupos diferentes um contra o outro e não os colocando em uma conversa harmoniosa. E tais ideologias que nós já nomeamos aqui em vários vídeos, vou deixar os links na descrição desses vídeos, o conjunto destas ideologias anticristãs, a ideologia de gênero, a ideologia marxista, a cultura de morte, a cultura do descarte, a cultura do prazer pelo prazer, a cristofobia, o ódio ao sentimento religioso. Todas estas ideologias estão unidas para destruir a fé cristã. E o que nós estamos vendo na Nicarágua é uma prova concreta do que já ocorreu em muitos outros países no passado. Agresivo, asesino de la estructura que está dominando Nicaragua en este momento. Visto un pueblo desarmado, atacado por hordas militares crueles con armas de guerra. Nicaragua llora en este momento. Hemos llorado por las torturas de nuestros jóvenes, porque el primero que llora ante el dolor humano es Dios.
e que está ocorrendo em vários países da América Latina atualmente, por exemplo. Podemos citar aqui, para exemplificar a união de todas essas ideologias, a questão do aborto. Primeiro, a cultura do prazer pelo prazer. As pessoas se relacionam sexualmente sem compromisso e isso acaba gerando uma nova vida. Aí vem o relativismo dizer: a mulher é livre, ela deve ser dona do seu próprio corpo. Como assim ela vai gerar uma criança indesejada? Mas nós nos esquecemos que nosso corpo não nos pertence. Se fosse realmente nosso, nós poderíamos ordenar ao nosso corpo que ele não tivesse nenhuma doença, não se cansasse, não envelhecesse. Nós temos que ter responsabilidades sobre todos os nossos atos conscientes, e isso inclui a geração de um filho, obviamente numa relação sexual. Outro ditado muito relativista é o ditado que diz que os fins justificam os meios. Ou seja, uma mulher estuprada não deveria ter este filho fruto de um ato tão hediondo. Por isso, os fins justificariam os meios. Não. Jesus deixou bem claro que não devemos pagar um mal com outro mal. Já falamos sobre isso em outros vídeos e várias mulheres sofrem muito durante décadas, psicologicamente, inclusive com a síndrome pós-aborto. E o fruto de estupros, as crianças, que nada tem a ver com esses crimes, muitas das vezes, na maioria maciça das vezes, se tornam bênçãos para essas mulheres tão feridas por um crime tão terrível. Mas não, usa-se o discurso relativista para ceifar vidas inocentes. Eu escutei hoje um amigo meu contando uma história sobre um rapaz que estava em um carro onde tinham 5 pessoas do carro discutindo sobre o aborto. E este rapaz era o único contra. Foi sufocado com argumentos da cultura do prazer pelo prazer, ou pela cultura do descarte. Se uma criança foi gerada numa relação sexual, busca do prazer pelo prazer, que ela seja simplesmente descartada. Mas com uma simples resposta, o rapaz calou os outros 4 que estavam no carro. Já que vocês querem discutir que o aborto é algo válido, devemos então discutir qual o meio, qual a forma de como esse aborto será executado. Será sugando o corpo desse feto, pedaço por pedaço, o aborto por sucção? Será com um veneno químico, carbonizando, secando aquele corpo? Será através de lâminas? Existem muitos meios. Qual seria o meio mais apropriado para esses abortos serem executados? Os outros 4 que estavam naquele carro simplesmente se calavam. Um ou outro falou: bem, você pegou pesado. A verdade é que ninguém quer ser abortado. Na verdade, todo esse discurso a favor de tais temas polêmicos, a favor do aborto, a favor da ideologia de gênero, a favor da cristofobia, são argumentos que levam a situações, a atitudes completamente odiosas e que realmente agridem aqueles mesmos que defendem tais ideologias porque não conhecem profundamente o que estão dizendo. Por exemplo, aqui no Brasil, nós tivemos 13 anos de um partido esquerdista no poder e muito antes, com o Foro de São Paulo, vários partidos de esquerda tentam e continuam tentando, em muitas áreas estão conseguindo destruir os valores judaico-cristãos, incluindo a cultura a favor da vida, a heteronormatividade da família, que é o formato original, desejado, projetado por Deus e que gera outras famílias, que gera descendentes para uma sociedade. Durante todos esses anos, incluindo a disseminação destes valores anticristãos
Nas escolas, nós estamos com uma sociedade completamente destruída quando se fala em bases solidificadas em verdades reais, legítimas e completamente comprovadas biologicamente, por exemplo. O que está acontecendo na Nicarágua, onde bispos clamam para que os cristãos não sejam exterminados e perseguidos, clamam pela liberdade na Nicarágua, clamam para que a ditadura socialista seja derrubada, dissolvida. O que está acontecendo lá já está acontecendo aqui de forma velada e, como eu já falei, às vezes de forma muito cristalina, através, por exemplo, de um ativismo judicial que cria leis quando, na verdade, o judiciário só deveria, essencialmente falando, julgar aqueles que desobedecem às leis e não criar novas leis. 11 ministros do STF, a maioria maciça deles indicados por esquerdistas, está legislando, criando leis a favor do aborto, a favor de uniões poliafetivas. Ou seja, estão tentando equiparar um grupo social de um homem com 3 mulheres, por exemplo, a um casamento abençoado por Deus. Uma Suprema Corte que permite uma impunidade enorme para os bandidos de colarinho branco que assaltaram o nosso país e que deixam a nossa e as futuras gerações com problemas macroeconômicos, financeiros muito sérios. A economia no Brasil vai demorar décadas para se recuperar de tanta corrupção, se é que ela vai se recuperar. Então olhemos para Nicarágua, para a Bolívia, para a Venezuela e façamos a nossa parte aqui em nosso país, intercedendo por essas situações, por esses nossos irmãos em Cristo e fazendo a nossa parte de verdade. E a nossa parte, meus irmãos, não é simplesmente ajoelhar e rezar, não é simplesmente ir à missa ou ir ao culto, no caso dos evangélicos, e viver num mundinho separado do que está acontecendo realmente em nosso país, por exemplo. Ser cristão é saber votar em favor dos valores judaico-cristãos, é saber votar naqueles que estão comprometidos com a família, com os valores objetivos, comprovadamente biológicos, com aqueles que valorizam a vida. Votar em aqueles que não usam argumentos falsos para dizer que o aborto é um direito humano da mulher, que uma vida humana, sabendo que esta mulher pode ser destruída com este ato, do ponto de vista psicológico e com certeza no ponto de vista espiritual. Há pouco tempo aqui no canal eu publiquei um vídeo que explicava com declarações de vários médicos e cientistas em todo o mundo, declarações altamente embasadas que demonstravam onde realmente a vida começa. E a vida começa na fecundação. Em países como na Argentina, onde pela via legislativa está quase se aprovando o aborto, como já foi aprovado também na Irlanda, eles já conseguiram. Existem casos em que o aborto pode ser feito em qualquer tempo. Mas o que aconteceu? Poucas pessoas viram o vídeo em relação ao número de views de outros vídeos. Viram o título, não se interessaram e abandonaram o vídeo. Poderiam ter visto, poderiam ter compartilhado, poderiam ter informado esse conhecimento tão valioso para que as pessoas pudessem realmente formar uma opinião baseada em fatos reais e não em argumentos falsos, vazios, como
o argumento de que os fins justificam os meios, de que a mulher é a dona do seu próprio corpo e assim uma criança indesejada pode ser facilmente assassinada. E como eu já disse neste vídeo, a teologia da libertação, esse marxismo cultural disfarçado de teologia dentro das igrejas, que infelizmente alguns padres e até alguns bispos defendem, está destruindo a igreja por dentro. Mas Jesus, Cristo, deixou isso bem claro. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles estarão disfarçados de ovelhas, mas na verdade são lobos arrebatadores. Cada um desses pastores, destes sacerdotes, que usam a religião para tentar contaminar um povo com esse discurso comunista ateu, aliado a todas essas ideologias anticristãs, a favor da morte, a favor do relativismo, a favor do prazer pelo prazer, a favor da cultura do descarte, vão responder: se não na terra, com certeza o responderão diante de nosso Senhor. E a igreja não será destruída. Façamos a nossa parte, sacerdotes católicos, pastores evangélicos, homens ateus de boa vontade. Saibamos testemunhar os valores judaico-cristãos. Por que não? Existem muitos ateus que cultivam os valores judaico-cristãos dentro de suas famílias. Que os homens de boa vontade possam fazer cada um a sua parte no seu meio social, na sua família, no seu trabalho, para que não cheguemos ao ponto da Nicarágua e da Bolívia, por exemplo. Un pueblo desarmado, atacado por hordas militares crueles con armas de guerra. Nicaragua llora en este momento. Hemos llorado por las torturas de nuestros jóvenes, porque el primero que llora ante el dolor humano es Dios. Isso é muito sério. Esse vídeo é muito importante. Vamos nos posicionar, vamos procurar entender. Quando tivermos estas discussões que devem ser sempre saudáveis, com pessoas que estão mal informadas, saibamos nos posicionar com bons argumentos, não argumentos falsos. E como podemos fazer isso? Nos informando. Nós temos aí vários canais no YouTube conservadores, o canal do Padre Paulo Ricardo. O nosso canal humildemente se posiciona com vários vídeos com estes argumentos que podem, através de uma boa divulgação, através da reprodução desses argumentos, que são reais, são argumentos legítimos. A divulgação desse conhecimento pode salvar uma sociedade inteira. Enfim, meus irmãos, eu termino este vídeo pedindo a todos vocês que reflitam sobre tudo isso que está acontecendo em nosso planeta. Eu sei que o conteúdo é difícil, mas se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.